Muito bem, seguindo no nosso terceiro, talvez o último vídeo, né? Vamos ver. Pessoal, essa aula ela vai se tornar mais longa também, porque além da própria prática exigir mais tempo, é para cumprir a carga horária de 2 aulas, tá? Então esse vídeo a gente possivelmente vai encerrar esse roteiro, né? E aí posto para vocês já irem estudando e depois eu vou postar essa mesma última aplicação com banco de dados para quem quiser utilizar, tá joia? Então, vão ser 4 vídeos, aí vai dar mais do que 2 horas de aula, mas como eu falei, é para as aulas, cumprir as aulas 17 e 18. Muito bem. Então a gente encerrou nossa primeira aplicação, só faltou a gente ver no roteiro, né, se está tudo ok. Então executando o projeto, a gente já viu que a gente executa pela classe que tem o método main, no caso ali aula 17 application.java, e que ao rodar a gente vai na acessa URL na porta 8080, apontando para o recurso. Consumindo recurso. Para consumir o serviço REST implementado nessa seção, você precisará de uma aplicação capaz de realizar requisições HTTP. Requisições do tipo GET podem ser realizadas no próprio navegador, foi o que a gente fez, né? Então, para fazer uma requisição do tipo GET, que é uma requisição que é feita pelo envio da URL, né, na forma padrão, é a requisição padrão. Quando a gente digita o URL da Enter no navegador, então a gente consegue simular o consumo do recurso aqui sem menores problemas. No entanto, né, como é que você faz uma requisição POST aqui? Put, delete. Tem plugins para navegador, tem navegador, acho que tem ferramentas já, mas tem ferramentas específicas para isso e a gente vai utilizar uma que é a Postman, né? Já já eu mostro ela para vocês. Ela tem uma versão desktop e tem uma versão web, né? A versão desktop ela é muito pesada. Não sei se é feita em Java. Não sei, realmente não sei, não olhei. Mas ela é extremamente pesada. Então, a versão web vai bem a calhar. No entanto, a versão web, para você poder fazer testes locais, né, com o seu localhost, aí tem que instalar também um agent, um agente. Mas a gente vai dar uma olhada nisso já já. Tá joia? Então, pro nosso primeiro exemplo, como o nosso recurso ele só aceita requisição GET, ótimo, funcionou, tá testado. Né? Já vou até fechar aqui porque agora não vai servir. Como a gente vai para o nosso segundo exemplo, a gente vai usar além do GET, o POST, o PUT e o DELETE. O POST, como eu falei, ele está associado a cadastro. Né? Como é que você vai mandar dados no POST e na URL? Tudo que vai na URL é GET, né? Vocês sabem, desde a aplicação web lá, né, você faz um formzinho, você escolhe o método GET ou POST. GET vai para a URL. O POST ele vai no corpo do HTTP, da requisição HTTP. Então a gente vai precisar de uma ferramenta para poder simular isso, tá joia? Então o nosso segundo exemplo é uma agenda de contatos, tá? Que vai permitir que a gente consulte, né, um contato específico, todos os contatos, que a gente cadastre o contato, que a gente atualize o contato, que a gente remova o contato. Digamos que o CRUD, né? Basicão é o create, retrieve, update e delete. Tive que parar para pensar. Já já a gente volta ali tem o link do post aqui, já já a gente volta lá. Então, claro que isso aqui a gente vai fazer em memória, né? Porque aí é só a parte de banco de dados, aí não tem muito a ver, ou não tem nada a ver com o REST, né? Claro que depois eu falei para vocês que a gente vai fazer, porque o Spring fornece essa biblioteca. Nossa, vocês vão ver o quanto é simples a gente adicionar, pelo menos nesses métodos padrões de manipulação com dados, né? O cadastro de tudo, a atualização, a remoção e a consulta. A gente vai ser um vídeo curtíssimo, pelo menos na prática, né? Falar eu sempre acabo falando demais. Mas de mão na massa vai ser bem curto. Beleza? Então, por enquanto, a gente vai fazer só na memória. Tava tentando retomar. Então, aqui
Tem a tabela onde a gente define agora os nossos recursos, então a aplicação mais elaborada, né? Agora, além do método e recurso que a gente está chamando e a resposta, a gente também tem o corpo da requisição, né? Porque alguns desses serviços aqui a gente vai, dependendo do método, a gente vai precisar enviar dados, né? E o status, né? Porque a gente sabe que o protocolo HTTP ele tem uma série de status, até deixei um URL salvo aqui, mas também acredito que vocês conheçam já do REST, talvez até de alguma disciplina de redes, tenham trabalhado com servidor web. Então, existe uma lista, né, de códigos de retorno para as requisições, as respostas das requisições HTTP, agrupadas aí por classes, né? O grupo 100, informação, o de sucesso, né, que é dos mais famosos, redirecionamento, erros, né, o 200 e os 400 são mais famosos, o 400 erros do cliente e 500 erro do servidor, né, quando dá um erro do lado de lá. Então a gente vai utilizar alguns desses status, o 200 que é simplesmente o OK, ou seja, a requisição deu certo. A gente vai utilizar o 201 para dar um retorno de que foi criado, que a inserção de dado deu certo, né? Ele até coloca aqui, essa é uma típica resposta enviada após a requisição do tipo POST. Então a gente vai utilizar ela no POST e só no POST. E as demais só dizendo se deu certo ou deu errado. Se deu certo ou deu errado. Tá joia? Então a gente tem o GET, muito semelhante ao que a gente tinha no primeiro exemplo, só que aqui, ao invés do parâmetro que era opcional, cadê minha tabelinha? Aqui. Né? Como ele era opcional, a gente passou pela URL. Aqui já vai na definição do próprio recurso. Então, precisa, para consumir esse recurso, que precisa o ID, que é para retornar, para retornar uma pessoa específica da agenda. O post para inserção, o put para atualização e o delete para remoção. Ok? Então, teremos esses serviços aí, ou esses métodos no nosso serviço de agenda. O que que a gente vai montar de estrutura? A gente poderia ir de novo lá no Start Spring e gerar uma nova aplicação, mas não precisa, tá? Nosso controlador saudação e a nossa entidade saudação controle e a entidade saudação não vão atrapalhar de nenhuma forma, então a gente, como eu coloquei aula 17, tá, geral, a gente vai utilizar a mesma estrutura. Então, dentro do pacote controller, a gente vai criar o nosso controlador para saudação, ou seja, o saudação controller. Dentro do modelo, a gente vai criar a nossa pessoa. E, para a gente fazer um negócio legal, eu vou criar uma classe de exceção para quando as pessoas, forem feitas requisições para uma determinada pessoa que não existe, né? Desde a consulta ou atualização ou remoção, né? Todas essas que forem passado um ID, caso não exista, a gente dá um erro padrão, porque caso contrário, é claro, o cliente pode tratar isso, vai ver uma mensagem feia. Aí a gente vai fazer sem e com, né, para a gente ver como fica mais legal com a exceção, que é bem sossegado. Tá joia? Então vamos para a estrutura, vou só criar o pacote exception, então, para a gente já replicar o que está ali no roteiro. Exception. Criado exception. Voltando ao roteiro. No código 3 aqui nessa listagem, a classe pessoa.java, que é um pojo que representa uma pessoa na entidade de contatos. Então, o pojo, né, apesar do nome estranho, né? Plain Old Java Object, objeto simples, velho. Sinceramente, eu não sei como é que traduz isso, mas dá uma ideia, né, que é um objeto simples, né, padrãozinho, e já um projeto antigo, em contrapartida aos complexos EJB, né, os Enterprise Java Bean. Então, é uma classe com seus atributos
getters e setters, ok? Exatamente como a gente fez com a saudação. Começou a apitar alguma coisa aqui no quarto. Espero que não seja energia caindo. Que coisa estranha. Eu acho que vou ter que dar uma pausa no vídeo aqui para dar uma olhada. Só um segundo. Seguimos de volta. Sei lá o que deu no ar-condicionado, mas começou a apitar aqui e tive que tirar da tomada. Então, essa classe pessoa, como é uma entidade simples, pessoal, para a gente ganhar tempo, né, tentar reduzir o tempo de vídeo, eu vou copiar e colar, tá? Então, em model, a classe pessoa. Não deu muito certo, não. Deixa quieto, vamos fazer rapidinho. Então, de atributo tem um ID, não é isso? E um nome e um e-mail. Nós temos um construtor padrão. Esse aqui, na verdade, nem vai ser utilizado, né? Não precisaria fazer. Mas, para deixar tudo certinho. E temos um construtor que inicializa os 3 parâmetros. Esse aqui a gente vai pedir ajuda aqui. Super não precisa, não temos classe, não temos superclasse. E getSet para os 3 parâmetros. Esse aqui, agora sim, o getSet vai valer a pena. Generate get and setters, selecionar todos. Então, getSet para todo mundo. Classe pessoa feita. Salva, sem erro. Muito bem. Saudação controle não precisa mais. Tá? Daqui rapidinho porque também não tem nada novo. No código 4 apresentado, código... Não, no código apresentado, código. Isso aqui é gerado pelo LaTeX. Ficou repetitivo. De uma classe que será usada caso o ID da pessoa, informado pelo usuário, não estiver armazenado na memória. Então, é uma classe de exceção. Então, a gente vai vir na classe exceção, uma classe normal, que eu chamei de pessoa não encontrada exception. Exception. Palavrinha chata, né? Pessoa não encontrada exception. Ok. É uma classe. Aqui. Deixa eu ver. Não, deixa assim mesmo. Só que ele fica incomodando ali. Ele herda essa classe para ser uma classe de exceção, ele herda dessa classe runtime exception. Né? E o que tem a classe? Um construtor, né? Que a gente vai passar um ID só informando que esse ID não existe, se for o caso, né? Então, vai ser o construtor pessoa não encontrada exception. A gente vai receber um ID. Vai chamar o construtor da superclasse, né, da classe runtime exception, só passando a mensagem aqui. Essa eu vou copiar. Tentando ganhar tempo, né? Não foi possível encontrar a pessoa com ID X. A LaTeX faz sacanagem. O acento ele quebra. Não foi possível encontrar a pessoa com o ID e concatena o ID que foi o que a gente vai passar como parâmetro. Quando a gente fizer os testes nos nossos métodos lá, identificar que é um ID inexistente.
Ok? Então, essa classe aqui é só isso. Agora vamos para a terceira e última, né? Terceira e última classe. E a mais importante, né? Que é o nosso controlador. No código 5 é apresentado o conteúdo do código da classe responsável por processar os pedidos, instanciar objetos da classe pessoa e fazer as alterações na agenda de contato na memória. Cabe salientar que as práticas desse projeto não são adequadas ao ambiente de produção. Aqui só estou reforçando que, né, algo real deveria ser num banco de dados com persistência, né, não em memória. Mas isso a gente já conversou e depois eu faço para vocês com o banco de dados. Ok? Então o nome da classe vai ser Agenda Controller. Vou vir aqui no pacote Controller, criar uma nova classe, Agenda Controller. E aí a gente vai testando, fazendo método a método e testando. Até para não fazer tudo e de repente... Não, vamos fazer tudo. Não, vamos fazer tudo. E se estourar, a gente dá um jeito. Agora a gente já... Eu tô incomodado com isso aqui. Vou deixar ele bem aqui para baixo, assim. Agora que a gente já conhece algumas coisas, né, não vou criar suspense e deixar para o final. Então, a nossa classe, ela é um REST Controller. Então, anotação de controlador. REST Spring. Ctrl Shift M. Import. Opa, o que eu fiz aqui? Ela também, o que a gente vai fazer? Como todas, se vocês lembrarem aqui da outra, né? A gente fez o get mapping e aí como é que o recurso seria chamado. Como todos os nossos métodos, seja de inserção, né, consulta, remoção, atualização, vai ser tudo chamado com o mesmo, aqui na tabela, o mesmo barra pessoas, então a gente pode definir isso já na classe, né, generalizando tudo vai ser chamado como pessoas. E a gente só vai especificando se tem parâmetro ou não em cada um dos métodos, tá? Então aqui, de volta aqui, a gente vai fazer um request mapping. Então, aqui a gente fez um get mapping. Aqui a gente vai fazer um request map, ou seja, um mapeamento de requisição para o URL pessoas, né? Ctrl Shift M. Ctrl Shift O. Ui, o que eu fiz aqui? É só você acertar o nome, né, Fábio? Aí ele vai fazer. Agora ele não vai adivinhar que você digitou errado. Poderia já, né? Request Map, então tá mapeado dizendo, ó, tudo vai ser chamado como pessoas, ok? O que temos de atributo? A nossa agenda, que aí, como não tem banco de dados, eu criei como uma lista, né? Implementado como uma array-list e, novamente, o contador. Então, a gente vai criar uma lista de pessoas. Uma lista de pessoas é uma agenda, né? Mais simples que seja. Então, chamamos de agenda. E vai ser implementado. A gente sabe que list é uma interface, né? Tem várias implementações. Uma array-list nos atende plenamente. E aqui também um atomic integer. Contador, isso aqui a gente já tinha feito anteriormente, né? No outro exemplo. Ctrl Shift O. O list ele pergunta porque tem outros, né? Tem a interface gráfica, tem de outro pacote, então é do JavaUtil mesmo. Pessoas não, né? Pessoa. Tá aqui. Isso, né? Os dois atributos, agenda e o contador. Agora vamos começar os métodos. Então, dando uma olhada geral, a gente tem quais métodos? Os dois mapeamentos para get, né? Vamos deixar aqui, aqui mesmo estou ficando louco. Os dois mapeamentos para get, para sem parâmetro retornar
aqui com ID de toda JSON com os parâmetros de todas as pessoas e no caso passando o ID de retornar o ID, o nome e e-mail de um ID informado. Então, pro get exclusivamente temos dois métodos: o obter todas as pessoas e o obter pessoa que vai receber um ID. Pro post, né, nós temos o adicionar pessoa, que recebe uma pessoa e insere. Pro put, temos o atualizar, que a gente vai receber uma pessoa e o ID, né? A gente vai identificar esse ID e fazer a atualização. E o delete, né? A gente recebe só o ID e faz a exclusão ele da agenda da nossa lista. E aqui no final uma coisinha para complementar o tratamento de exceção. Ok? Então vamos fazer tudo e depois a gente testa tudo de uma vez. O primeiro é o mais simples, né? A gente tem o obter todas as pessoas que simplesmente retorna a nossa lista, a nossa agenda. Eu chamei de obter pessoa, obter todas as pessoas, claro. Então temos um public que vai retornar todas as pessoas, que é o quê? Poderia ser até obter agenda, né? Vai retornar essa lista de pessoa, obter todas pessoas. Como eu obter tudo, não preciso passar nenhum parâmetro. Eu só vou dar um return na agenda, né? Simples demais. Como isso aqui é um método para ser acessado via get, então nós temos o get mapping. Não tem nenhum parâmetro, então fica pura e simplesmente get mapping. Facinho esse, né? Agora a gente quer obter uma pessoa específica. A gente quer retornar uma pessoa. Obter uma pessoa. Né? Basicamente seria o que? Receber um ID e retornar alguma coisa, né? Então vamos no passo a passo aqui. Primeiro, é uma requisição get, é uma consulta, então é um get mapping. Só que agora ele vai receber um parâmetro, que é esse ID. Olha que legal. Então a gente vai associar esse ID aqui do nosso método Java, desce, com o ID passado na requisição. Tá? Então tá aqui o parâmetro que vai ser passado na URL que a gente definiu aqui, né? GetMap. Opa, faltou a barra. E o que a gente tem de diferente aqui? Dentro do método, nada demais, né? A gente vai percorrer, fiz um for each percorrendo a nossa agenda, verificando se existe o ID e retornando. Então a gente faz um for each pessoa. Então a gente, né, para quem não lembra do for each em Java, a gente percorre essa estrutura, essa lista. Cada objeto a gente associa a essa variável aqui. É só para não precisar fazer aquele forzão. E aí a gente verifica. Essa pessoa da vez aqui, getID, é igual ao ID que foi passado por parâmetro? Se sim, a gente retorna a pessoa. Só isso, né? Retorna P. Então, no momento que ele achar, ele chama o return e sai do método. Se ele sair dessa repetição sem sair do método, é porque não foi encontrado. Se ele não foi encontrado, aí a gente tem que lançar a exceção que a gente criou. Como é que a gente lança? A gente faz um throw, aí um new, que é para criar um objeto da classe exceção, pessoa não encontrada, passando o ID, né? Que esse ID vai ser usado na mensagenzinha lá, dizer, ó, fulano não, a pessoa. Como é que ficou a mensagem? Que eu já não lembro. Não foi possível encontrar a pessoa com ID. Pessoal, desculpa o nariz aqui, tá?
É que esses esquenta, esfria aí, para quem tem rinite, é terrível. Não foi possível encontrar a pessoa com ID. Então a gente passa o ID, monta a mensagem e retorna. Tá joia? Então, de método, né? Se fosse banco de dados, a gente ia chamar um método lá com select e retornar verdadeiro e falso. Que muda que a gente está fazendo essa consulta dentro de uma lista. E aí, um detalhe que a gente não, que agora é novo, é isso aqui, path variable, né? Onde é associada variable. Seria uma variável do path, do caminho, né? Da URL. Ctrl Shift M. Não importa, tá aqui, path variable, tudo da anotação do Spring Framework, né? Então isso aqui é a anotação que diz, ó, associe isso aqui que vier na requisição HTTP, no GET, associe aqui na variável ID. Beleza? Mais um feito. Esses dois eram os mais simples. Na verdade não tem nenhum. Nada demais. Estão bem sossegados. Esse aqui tem mais algumas novidades, tá? Agora é o adicionar pessoa. Adicionar pessoa, a gente vai receber um objeto pessoa, né? E inserir ele na lista, né? Então, em termos de Java, public, eu coloquei para retornar pessoa, né? Só para é meio padrão também, inclusive no JPA. Você insere, ele retorna já com o ID, né? Então, você está inserindo a pessoa, ela não tem um ID. Vai ser gerado na inserção e você retorna já ele completo. Eu chamei de adicionar, não inserir. Adicionar pessoa, que vai receber uma pessoa, né? Eu chamei ali de P, mas também nesse caso não vai mudar, no outro talvez confunda um pouco. O que é o adicionar pessoa? O adicionar pessoa, eu vou... Pessoal, desculpe mesmo o nariz. Estou com um lencinho aqui do lado, mas... devia ter desligado a câmera, né? Eu vou chamar na agenda o método adicionar. E ali a pessoa. Ok? Tá, eu esqueci desse detalhe, né? Tô pensando que eu estou no banco de dados. Mas antes a gente precisa dar um ID para essa pessoa, né? Ela vai vir. Porque o que que acontece? A gente vai passar um JSON com o nome e o e-mail, né? Com os mesmos parâmetros, né? O mesmo nome das variáveis, com os atributos da classe pessoa. Ele já vai fazer essa associação automática, mas o ID vai estar nulo, né? Porque você está inserindo, não está atualizando. Então a gente precisa gerar um ID. Se fosse banco de dados, ia gerar automaticamente. Mas aqui a gente precisa fazer um set não, né? Pessoa.setID. Que ID? A gente vai pegar do contador. Naquela mesma ideia de increment and get. Então a gente chama o contador, me dá o valor atual. E esse valor põe no ID. Ok? Insere a pessoa na agenda e retorna a pessoa agora, não é? Retornar a pessoa agora com o ID. Então, quando ele chegar de volta para o JSON, a gente vai ter um ID. Tá? Então, em termos de Java, sossegado, né? Sossegado. Aqui, ao invés de um get, a gente tem um post mapping. Tá? Import feito aqui em cima, post mapping, porque então a gente já está sinalizando que esse método só vai ser chamado se for uma requisição do tipo post. Não tem parâmetro, né? Então, sossegado. O que que a gente tem aqui? Essa anotação aqui, que não é obrigatória. Mas, para a gente poder retornar aquele status 201, não retornar só um 200, de ok, mas não, foi criado realmente. Então, se tudo der certo, a gente vai ter essa anotação de response. Então, agora não de request, mas response status, onde a gente tem um parâmetro do HTTP status. Ponto. E aqui tem todos os status, né? Que a gente pode utilizar em todas as outras classes. Mas a gente quer o created
que vai retornar o 201, como a gente viu que é padrão da requisição post. Beleza? Então, associa a requisição post, retorna no caso de correto. A única coisa que nos falta agora é justamente fazer a associação do que vem no corpo, no body, da requisição HTTP, fazer essa associação automática com o objeto pessoa, né? Então, isso é que é o legal, porque para quem já programou web bruto, né, seja Java, PHP, qualquer um, o que a gente faz quando a gente submete um formulário post? Você pega aquelas variáveis ali no PHP, né, que vocês estão mais, talvez seja mais fresco, pega lá na variável post, isso não estou falando não estou falando de framework, tá? Eu sei que vocês falam Laravel e tem essas facilidades também. Mas você vai, pega ali a variável, o nome, o e-mail, né? Aí guarda na variável. Não é fácil a aula de Java e PHP em paralelo assim, esquece esse cifrão todo. Aí depois pega o objeto lá, objeto pessoa, aí seta, e-mail. Então, né, vários passos. Negócio pela metade. Sete, e-mail e passo e-mail. Antes cria o objeto, né? Olha, esquecendo o cifrão de novo, acabei de falar. Não é fácil. New, pessoa. Então, olha aí, 3 passos, né? Cria objeto, pega valor, seta valor. A gente faz isso aqui. Não estou dizendo que é só Java, que é só Spring, mas no caso Java é nesse passo aqui. Então, aqui ele instancia o objeto e já faz esse get, já pega os valores e faz os set nos atributos, né? Então, vai vir o nome, faz o set no nome de pessoa, vai vir o e-mail, faz o set. Então, ele faz essa associação com essa anotação aqui, request body, né? Ou seja, o corpo da requisição. Vejam que request body. Vejam que aqui, né, quando é um get, é path variable, ou seja, um valor que vem no caminho, vem na URL, né, uma associação mais simples. Mas o post não, né? Não vem na URL, vem no corpo, então você pega ali no corpo e faz a associação, que pode ser com uma variável simples, mas aqui, olha que legal, direto com um objeto. Claro que os nomes tem que fechar, né? Senão vai dar pepino. Legal? Então, post aí feito, né? Se eu não esqueci de nada, post tá ok. A gente não tem que verificar se existe nada como foi feito aqui, porque a gente está criando um novo, né? Então vamos para o penúltimo, que é o atualizar, que é o maiorzinho, né? Aí esse aí tem um pouco de tudo, né? Ele seria o mais completo. O atualizar, eu coloquei retornar também, só para botar os dados atualizados, né? Talvez nem precisasse, mas beleza. Eu chamei de atualizar mesmo. Atualizar pessoa. Se a gente estivesse pensando em termos de banco de dados, para eu atualizar a pessoa, eu preciso receber essa pessoa e preciso receber o ID, né, da pessoa, o código, a chave primária da pessoa que eu quero atualizar. Eu vou deixar aqui como P, porque eu acho que eu deixei P ali, só para não fazer rolo embaixo. Tá? Então vamos primeiro ao Java, né? Então é um pouco dos dois. A gente primeiro encontra e depois atualiza. Então eu vou fazer um for pessoa. A palavra sou estranha, né? Vou percorrer a agenda. Aí vou verificar se a pessoa que a gente está percorrendo aqui na agenda, get ID, é igual ao ID que for passado, então a gente vai fazer o quê? Pegar essa pessoa da agenda e atualizar os seus dados. É isso, né? Fiz no outro ali, mas tem que ir pensando. Get. Isso. Né? Os dados a serem atualizados vêm aqui, a gente vai jogar esse aqui dentro desse.
Ah, por que não joga todo objeto, professor, faz o método? Porque aí tem o ID, né? O ID a gente vai manter. Então o negócio é feito na mão. Podia ser, né? Ele podia ter criado pegar algum desses padrões de projeto, um pessoa repositório, e aí ter feito esses métodos lá para depois só trocar pelo banco de dados. Seria o mais correto. Quando a gente for colocar o banco aqui, a gente vai ter que dar uma mexida. Mas agora já foi também. 7,5 7 p.get email. Ok, né? Então tá aqui, compara, seta e tudo de certo. Return essa pessoa, né? O outro eu retornei pessoa, retornei pessoa. O outro a gente poderia, se a gente tivesse setado o ID também, daria na mesma. Ok? O que ele está xingando aqui? Deve retornar pessoa. Uhum. E se não for encontrado, a gente usa a mesma exceção. Estranho, o erro estava estranho. Então vamos às nossas anotações. Agora isso aqui é um put mapping, que aí sim esse aqui precisa receber um ID, né? Igual o get que busca um só. Ok. Ok, né, de anotação aqui. Agora aqui a gente tem um pouco dos dois, né? A gente tem um request body para associar e a gente tem aqui igual do que vem na URL, né? Igual do get, a gente tem um param variable. Param, param, path variable. Param era do outro, né? Nossa, agora eu fiz o rolo. Param, é aqui request param. Os nomes tudo meio parecido, né? Então tá aqui. Para ver se a gente fez igualzinho do que eu passo para vocês. O request vale, request buddy e um path variable. Se tudo errado, throw. Beleza, esse seria o mais completo. Vamos para o quarto e último, que é o mais simples, né? Que é o excluir. O excluir eu coloquei só para retornar o ID, fazer que não retorna nada, não ficar sem mensagem. Você recebe esse ID a ser excluído, né? E vai fazer a mesma coisa que vou copiar esse for, né? A gente vai percorrer na agenda. Se for encontrado, aí a gente vai fazer a agenda remove. Pode ser por ID, mas não é esse ID, né? Que pode ser diferente. Enfim, é um ID do array, outro é o código da pessoa. Esse remove a gente pode fazer por objeto também. Cadê? Remove objeto. Essa pessoa. E aí retorno o ID. Tá? Vamos conferir se eu fiz igual. For, comparou ok, remove e retorna ID. Isso aí. O que a gente precisa de anotações aqui também já não tem muito mais novidade, né? Ficou agora tudo meio mais óbvio, mais dedutivo. Um delete mapping, que precisa obrigatoriamente de um ID. Então tá aqui. E a associação aqui, vocês já não precisavam nem ter feito, né? Vocês fariam sozinho. Podia deixar esse de atividade. Variable, né? Então, mapping aqui, o delete map e o path variable. Beleza? Então, fizemos todos os nossos métodos, conforme havíamos enunciado no nosso serviço, né? Então, aí, os 5. Por último, tem essa coisa estranha aqui, que é uma classe que... classe não encontrada. Vou copiar e colar ela aqui. O vídeo já está bem longo. Ctrl Shift M,
Não, Ctrl Shift O, todos os imports. O que que essa classe faz aqui? Cadê pessoa não encontrada? É a classe que implementa, que trata a exceção, né, para a gente de fato retornar a mensagem no caso de erro. Aqui ele deve estar. O que que ele está reclamando aqui? Pessoa não encontrada não pode ser resolvida. Pessoa não encontrada exception. É esse o nome que eu dei? Exception. Ctrl Shift M. O que deu agora, meu querido? Vai dar erro na última linha, né? Tava indo tão certinho. Pessoa não... O pessoa não encontrada tá aqui. Reserve does not declare start file. Não, aqui não tem nada. Não é problema, é só um warning. Runtime exception. Eu esqueci de alguma coisa. Isso aqui tá ok. Certo, pessoa não encontrada exception. Parece que não tá fazendo import. Não, tá aqui. Pessoa não encontrada exception. Salvei aqui, vamos ver o que ele gera de erro. Erro creating. Tá, eu vou fazer o seguinte. Lookup. Resolution. Devo ter esquecido algo no cosito. Essa classe, pessoa não encontrada, ela recebe essa anotação do controller advice, né, que vai ser instanciada no caso de exceção, né, e vai no corpo da resposta, por isso que a anotação response body vai lançar essa exceção, que é a exceção que a gente criou, que é a que está dando erro, né, com a mensagem que a gente definiu lá, de ID não foi encontrado. O HTTP status, da mesma forma que a gente criou lá em cima o created, aqui vai o not found, que é o 404, né? String pessoa não encontrada. IOP get message. Estranho. Mas tá. De qualquer forma, vamos parar o vídeo aqui, né, para não ficar tão longo. A gente retorna no próximo para fazer todos os testes. Beleza? E aí também eu não vou ficar procurando erro aqui, consumindo tempo de vídeo. É alguma bobeira aqui que me passou e não estou enxergando. Tá joia? Então esse não vai ser o último, como eu imaginava. Vamos deixar o último vídeo para fazer todos os testes, executar todos os métodos, até porque eu preciso mostrar o Postman para vocês. Tá joia? Até já então.